Oi gente, eu sou Fabiano Oliveira e você está aqui comigo no Educar Online para que nós possamos ter um curso de dicas para concursos espalhados por todo o Brasil. O assunto de hoje, crase, aquela boa e velha conhecida nossa que acompanha desde o nível fundamental até a hora do concurso e ainda traz dúvidas. Então vamos terminar essas dúvidas aqui hoje comigo? Vamos lá? Então ó, aqui na tela eu tenho crase. Mas o que vem a ser a crase? A crase é a junção, é a fusão de duas vogais de mesma natureza. No português, ela tem que obedecer a alguns regulamentos. A dica principal é: a crase ela só vai ocorrer quando o termo da frente exigir e o outro termo aceitar. E você, concursando, já tem que ter uma ideia. Nunca haverá crase diante de palavras masculinas. Essa é a regra geral. A exceção aí daqueles pronomes, aquele e aqueles e aquilo. Observe a frase: obedecemos a norma. Que interessante, eu posso observar que o verbo obedecer, ele pede a regência a, ele pede uma preposição a. E a palavra norma, ela aceita o artigo feminino a. Quando essa situação acontecer, você irá poder utilizar a crase. Eu posso dizer o seguinte, uma dica é trocar a palavra norma por uma palavra masculina. Obedecemos ao artigo. Se essa junção aqui acontecer, você pode colocar a crase sem maiores problemas. Obedecemos a norma. Olha aqui, revisando, o primeiro termo exige e o outro termo aceita. Esse fenômeno aí resultará na crase. O termo da frente ele exige e o outro aceita. Se alguma dessas regras for burlada, eu não terei a crase. Ó, fui à cidade. Quem vai, vai a algum lugar. Você sabe que o verbo ir exige a preposição a. A palavra cidade é um substantivo feminino. Então eu estou dentro do meu jogo de regras. A mais a preposição aí. Só lembrando que o primeiro a é uma preposição e o segundo é um artigo. A mesma palavra que pertence a classes diferentes. Aí eu tenho, ó, substantivo feminino. Vejam, conheço a cidade. Quem conhece, conhece alguma coisa. Observe que eu não exigi o verbo conhecer, ele é transitivo direto e ele não exige a preposição a. Sendo assim, já burlei uma regra, não existirá a crase. Na dúvida, troca pelo masculino, conheço o município. Veja que isso confirma a ideia de que a palavra cidade não vai necessariamente, ela aceita a preposição a, mas o verbo transitivo direto não vai exigir essa preposição. Olha aí, vou a Brasília, quem vai, vai a algum lugar. Mas a palavra Brasília não aceita um artigo na frente. E aí tem uma dica bem interessante, né, que eu dou para vocês, é que quem vai a Brasília, volta de Brasília. Quando você voltar de, você não vai utilizar a crase. Se você voltar da, você já vai utilizar essa crase. Um outro momento, a expressão à moda de. Ela vem subentendida muitas vezes. Tipo, o autor escreve à moda de Machado de Assis. Às vezes, ela aparece assim. O autor escreve à moda de Machado. Às vezes aparece, o autor escreve a Machado. Cabe a você perceber que mesmo diante do masculino, aqui eu pus para você, ó, escreve a Alencar, não é escrever para Alencar, é escrever a moda de Alencar. Então, concursando, quando você notar que eu tenho a expressão a moda de e a maneira de, você irá colocar uma crase, mesmo que a palavra que vem depois, ela seja aí masculina. Mas Fabiano, me dá uma dica, o que eu tenho que saber mais? Ó, locuções adverbiais. As locuções adjetivas, conjuntivas e prepositivas, você poderá utilizar a crase. Cuidado, chegaram à noite. Eles chegaram à noite. Esse à noite é um adjunto adverbial de tempo. Diferente de à noite eu irei sair. Esse momento eu estou diante de um substantivo. Estava à procura de sua mãe. Ó, a procura de sua mãe é uma locução prepositiva. É diferente de a procura foi árdua. Quando eu digo a procura foi árdua, esse procura passa a ser um substantivo. É diferente desse momento aqui, desse uso. E aí, pega aí, segura essa dica. Nome de cidade. Como é que eu faço quando eu estiver num concurso e aparecer o nome de cidades? Faz o seguinte, vá e volte. Fui à Grécia, voltei da Grécia. Fui à França, voltei da França. Se você for e voltar e usar a preposição da, você irá colocar o sinal da crase. Se você for e voltar e observar que o uso foi de, você não vai utilizar a crase. Vejam, fui à Bahia, voltei da Bahia. Fui a Sergipe, voltei de Sergipe. Então, quando você vai à Bahia, você usa a crase.
mas quando você volta de Sergipe, você vai a Sergipe, você não vai utilizar. Por quê? Porque Sergipe é uma palavra que não usa o artigo feminino. E a Bahia, nós utilizamos. Coisas que todo concursando deve saber. Nunca use crase diante de verbos. Nunca use crase diante de pronomes relativos. Quem? O pronome relativo quem, você não vai poder utilizar. O que, você também não vai poder utilizar. Caminhava a passo lento. Observe que eu tenho o uso de uma preposição, né? Caminhava a passo lento, e a palavra passo ela é masculina, já está de imediato aí eliminada a possibilidade do uso da crase. Cuidado, palavras repetidas, passo a passo, frente a frente, tete a tete. Você não irá poder utilizar jamais, em hipótese alguma, diante de palavras repetidas. Ó, antes do verbo, estou disposto a falar. Eu estou disposto a falar. Ó, antes de verbo, jamais. Ele estava a cantar, ele estava a passear. Principalmente, né, se estiver no infinitivo, fica bem mais fácil para você, concurseiro. E aqui, antes de pronomes pessoais, interrogativos, indefinidos e demonstrativos. Observe a frase. Eu me referi a esta menina. Tudo bem, quem se refere a. Mas a palavra esta, ou pronome esta, não vai aceitar um artigo na sua frente. Então, observe aqui, ó. Eu tenho a exigência de uma preposição, mas eu não tenho a aceitação de um pronome feminino, e aí eu não irei usar a crase. A ela, né? Ó, eu, tu, eles, nós, vós, eles são pronomes pessoais. Então eu não posso usar diante de pronomes pessoais. Aí é uma regra que todos nós também já sabemos. Eu trago algumas observações para vocês. Pronomes femininos. 3 aceitam a crase como facultativa. Senhora, dona e senhorita. Dirijo-me à senhora, dirijo-me à dona Maria, dirijo-me à senhorita. E aí eu tenho um outro pronome que pode aceitar. Eu me referi à mesma, à própria. Muito pouco provável essas questões, esse tipo aqui cai em concurso, porque ele não é uma aceitação de todos os gramáticos. Não usa a preposição, nunca, jamais, diante de um artigo indefinido, né? E antes do nome de santas, né? Ou de pessoas famosas aí, tenho devoção a Santa Maria de Madalena, eu também não irei precisar utilizar a crase, não é? Mas Fabiano, onde é que ela é facultativa? Onde é que eu opto por colocar ou não colocar o uso da crase? Aqui, ó, pronomes possessivos femininos. Nossa, nossa, minha e sua. Imagine que você está em um concurso e apareceu lá a frase: entregue a carta à sua mãe. Você para e pensa, tem crase? Não tem? Faz o seguinte, quem entrega algo a. Olha a preposição aí, exigida pelo verbo entregar, só que você tem, entregue a carta à sua mãe. A palavra sua é um pronome feminino, então fica facultativa, né, a possibilidade ou não da crase. Claro que aqui no Brasil, muito pouca gente utiliza a crase diante de palavras femininas quando são optativas, né? Dei um presente à nossa mãe. Quem dá, dar algo a alguém. Então, ó, dei a nossa mãe um presente. Então, aí, diante do nossa, eu teria a possibilidade do facultativo. E antes de nomes femininos, também será facultativo. Olha aí, ó, a Juliana tem conseguido manter-me fiel. Fabiano, o que acontece? O Nordeste opta por não utilizar. O Sul já é muito mais comum o uso dessa crase. Alguns casos especiais, cuidado, você utilizar a crase diante de números apenas quando estiver aí diante de horas. A festa começará às 23 horas. Em outras palavras, você não pode utilizar crase diante de números, apenas que indiquem aí hora, né? Olha aí, às 21 horas já haviam sido apuradas 99% das urnas. E eu tenho o uso da crase aqui diante desse numeral. Lembra, início da aula, eu falei a você o seguinte, que a crase não poderia existir diante de palavras masculinas, mas aquele, aquela, no caso aquele e aqueles, eu posso colocar aqui, ó, aquela hora todos já estavam de pé. Àquela hora, aqui eu tenho o que eu chamo de junção da preposição com o artigo que inicia a palavra aquela. Ó, entregaram o dinheiro àquele garoto. Quem entrega algo a. A palavra aquele, apesar de ser masculina, traz nela o a feminino.
Então essa junção irá permitir, porque você pode se atrapalhar no concurso. Então, ó, aquele e aqueles são palavras que permitem o uso da crase dentro de um contexto. É bem importante. E aí, a palavra casa. A palavra casa, ela é bem interessante. Você vai utilizar crase diante de casa quando você determinar, disser de quem é. Aqui no Brasil é muito comum falarmos assim: cheguei em casa. O correto, gramaticalmente, deve ser o seguinte: cheguei a casa. Se eu não disser de quem é a casa, eu não vou usar a crase. Mas se eu disser de quem é a casa, eu irei utilizar essa crase. Por exemplo, cheguei à casa de minha avó, eu vou utilizar a crase. Se eu disser cheguei a casa cansado, eu não utilizarei. É importante salientar que aqui você não diz cheguei a casa. Quando a casa é sua, você quer falar cheguei em casa. Aqui, ó, o bom filho a casa torna. Observe a palavra casa sem especificação alguma. Olha a diferença da frase 2. O bom filho a casa dos pais torna. Então, ó, a palavra casa, ela irá aceitar ou não, a depender da determinação. O mesmo acontece com a palavra terra. Olha aqui, a terra em oposição a bordo. Os marinheiros retornaram à terra, sem especificação. Mas se eu disser a terra natal, a terra de seus pais, seus avós, eu irei ter o uso da crase. Uma dica que eu dou a vocês, pegue aí, eu vou aqui para a câmera 3 e vou o seguinte, ó. Quando estiverem diante da palavra distância, a mesma coisa. Se especificar a distância, você usa a crase. Se não especificar, você deixa sem a crase. Manteve-se a distância sempre, sem crase. Manteve-se a distância de 200 metros. Eu irei usar a crase porque eu especifiquei a distância. Não é legal? Então, ó, distância, casa e terra utilizam a mesma regra. Se estiverem especificadas, você utiliza a crase. Sem especificação, deixa lá sem o sinal. Então, galera, é isso aí. Nós hoje tivemos um super assunto de crase. Eu espero você aqui no próximo encontro com análise sintática para concurso em todo o Brasil. Educar Online. A dica é aqui. Tchau. E aí, quer mais pílulas como essa? Acesse o nosso site www.cursoseducar.com.br. Estude com quem entende.